Que bom estarmos juntos para a apresentação de mais este programa. Hoje nós estaremos meditando sobre a multiplicação dos pães. Convidaria você a ficar conosco para ouvir esta mensagem. Eu sou o pastor Simoni Moraes, da Assembleia de Deus em Belo Horizonte, e este é o programa Semeando Bênçãos, que está começando agora. Que alegria, meus queridos irmãos, caros telespectadores, você me permitir entrar no seu lar, aonde quer que você esteja assistindo a nossa programação. É um prazer para a gente. Deus te abençoe. Eu irei ler a palavra de Deus e convido você a ler com a gente no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 15 a seguir. E sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram dele dizendo: o lugar é deserto, a hora é avançada, para que a multidão vá às suas aldeias e compre pão para si. Jesus, porém, disse-lhes: não é mister que vão, dai-lhes vós mesmo de comer. Então eles disseram: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo eles mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram. E levantou-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Meu querido irmão, nós temos lido um dos trechos mais conhecidos do Evangelho. Aqui é a primeira multiplicação dos pães. Registra aqui que era quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Geralmente seria 5.000 multiplicado por 3. Imagine-se como era grande aquela multidão. E Jesus começa a ver a necessidade dos seus. É importante como Jesus cuida de cada um dentro das suas necessidades. Eles estavam ali ouvindo o sermão, já era tarde, e Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, é chegada a tarde, já está no momento desse pessoal despedir, mas não é bom que eles vão sem comer. E os discípulos diziam assim: despede logo a multidão, para que eles cheguem em tempo em casa e compre alguma coisa de comer. Jesus diz a seguinte expressão: dai-lhes vós mesmo de comer. Amigos, aqui nos ensina o Senhor Jesus que nós devemos ser fraternais, nós devemos compartilhar aquilo que temos. Aqueles que ali estavam não via a solução. 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. E a multidão ali, à tarde chegando: olha, Senhor, se nós formos à cidade, 200 dinheiro de pão não daria para alimentar essa multidão. Mas de repente o outro evangelista disse que ali tinha um jovem. E o irmão André era amigo desse jovem e diz assim: olha, tem um jovem aqui que tem uns peixinhos e tem uns pães, que na mão daquele jovem era dificuldade, era problema. Imagine numa multidão daquela, uma pessoa aparecer com 5 pães e 2 peixinhos. Mas acontece, meus queridos irmãos, que Jesus é a solução. Aquilo era problema na mão do jovem, mas quando foi entregue nas mãos do Senhor, já tornou bênção. E Jesus faz o milagre, mas exige disciplina. Manda esse pessoal assentar na relva, de 500 em 500 e de 100 em 100. Imagina, irmãos, que as coisas de Jesus, do Senhor Jesus têm ordem, têm princípio, têm organização. Hoje em dia nós vemos cristãos que parece baseado naquela palavra de Paulo, onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. As pessoas querem qualquer coisa de qualquer maneira, mas as coisas de Deus têm disciplina.
assenta o povo na relva, de 100 em 100, de 50 em 50, e de repente Jesus ergue aquele pequeno lanche e apresenta ao Pai e começa a tirar dos pães, encher a cesta dos discípulos, e estes levavam a multidão e voltavam e apanhavam, não acabava o pão, não acabava o peixe, enquanto todos não alimentaram. E de repente, voltam os discípulos com 12 cestas cheias de pedaços. Queridos irmãos, isto tem lições maravilhosas para cada um de nós. O cuidado de Jesus com a multidão. Se dependesse dos homens, a multidão ia faminta. Mas Jesus olhou para eles e disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Se bem que Jesus sabia que ali tinha uma provisão, que na mão do jovem não daria nem para ele próprio, mas nas mãos de Jesus, aqueles simples pães. E aqueles simples pães e peixes multiplicados seria o alimento para toda aquela multidão. Amado, se nós, ao longo do nosso ministério, pudéssemos observar quantas vezes o Senhor Jesus tem multiplicado estas bênçãos na nossa vida e na vida de tantos outros, mas hoje a fé parece que está tão diminuta entre os cristãos, que quando a gente prega isso, alguém diz: não, isso aconteceu lá. Com aqueles discípulos, Jesus estava presente, mas e hoje? Jesus não está presente? E o apóstolo, escritor aos Hebreus, diz assim: o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo, quem mudou foi nós. Então, quando nós estamos diante dele, precisamos colocar a nossa fé para funcionar, precisamos crer de verdade. E quando você crer que Jesus resolve o problema, torna o problema em solução, aí você recebe o milagre do Senhor. Pai Santo, rogo a tua bênção sobre cada ouvinte, que possamos nós entregar a ti os nossos problemas para que tu tragas a solução. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Espero que volte a estar conosco no próximo programa, se Deus quiser. O programa Semeando Bênçãos fica por aqui.